Olá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, todas as quintas-feiras ao meio-dia aqui no 95,7 FM em São Paulo. Comigo, Alexandre Comino e David Dias. Saravá, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Novamente um prazer aqui estar com vocês, banda linda. E hoje, Ale, o que tem de convidado especial aqui? Márcio Martins Moreira. Diga aí, Márcio. Muito prazer estar com vocês, irmãos de fé, irmãos de muito tempo, uma grande caminhada. Muito feliz mesmo ter recebido o convite e tá aqui com vocês. O Márcio é um dos médiuns mais antigos do Colégio Pena Branca, não é isso, não fala Márcio? assim, não. Ainda migrar e colocar a idade nisso, não fica muito bom, não. Tá. Ele ia falar mais velho? Não, mais velho. Márcio é mais velho, né? Mais velho é o seu Cecílio, né? Seu Cecílio deve ter Seu todos Cecílio, os anos, né? Dona Marina, e minha mãe, né? São os mais velhos assim, mas o Márcio já trabalha comigo no Colégio Pena Branca e no terreiro, né? O que é uns 15 anos, Márcio? Um pouquinho menos, acho que 13 anos. 13 anos. Pô, é uma história, não é? É uma vida, Uma né? vida, né? Muito bom. E o Márcio é um profissional da área de PNL, de Programação Neurolinguística, e ele fez um trabalho muito importante e muito interessante, e um trabalho muito curioso, e eu entendo revelador com relação a PNL e Umbanda. E, inclusive, agora está lançando um livro chamado A Umbanda sob a ótica da neurolinguística, pela editora Anubis, que é do nosso querido irmão Marcelo Acquaroli. Eu amo o Marcelo Acquaroli da editora Anubis. Marcelo Acquaroli já foi da editora Madras também, e Marcelo Acquaroli, o editor da editora Anubis, também foi médium no Colégio de Umbanda Sagrada Pena Branca, trabalhou comigo bastante. Não, foi antes ainda, o Marcelo foi médium no meu primeiro terreiro, Eternos Aprendizes do Amor e da Fé em Oxalá, lá na rua João Barreto de Menezes. Isso já é mais de 20 anos atrás que o Marcelo trabalhou comigo lá. Então é muito feliz você estar fazendo uma parceria com o Marcelo, que é muito querido ao meu, né? E diga pra gente, Márcio, o que a gente pode falar não só sobre o livro, mas sobre a neurolinguística e a Umbanda. Então, primeiro agradecer você, que você foi o grande precursor de tudo isso, né? Porque em 2015, no final de 2014, início de 2015, a gente percebeu que, cara, tinha um campo muito grande para se analisar a Umbanda sob uma ótica mental. A gente nunca vai discutir a respeito da força, da vibração, da força espiritual, mas, cara, pouco se fala a respeito das alterações mentais, das intervenções que os guias fazem, né? Então, muitas vezes a gente fica impressionado com a velocidade como um consulente muda a atitude comportamental dele na vida. É incrível. Mas como é que isso acontece? Isso é só o plano espiritual agindo? Muito rápido, né? E aí sempre me intrigou isso. Será que é só o plano espiritual? Poxa, claro que tem uma força gigante, senão não estaria nisso também, eu, há tantos anos. Mas, cara, tem alguma coisa a mais. E é lógico que a gente começou a perguntar isso. Junto a essa questão, também surgia o acompanhar os desenvolvimentos mediúnicos no colégio mesmo. A gente via a grande dúvida de um médium que inicia, né, a sua incorporação. Será que sou eu que estou falando ou será que é o guia que está falando? Essa é a pergunta que, cara, todo mundo faz. E assim, se você, em algum momento, a gente tem essa pequena dúvida que eu acho extremamente salutar. Porque a sabedoria não está em responder tudo. A sabedoria está em fazer boas perguntas. E se você está se perguntando sobre você, cara, você está começando a despontar sabedoria em você. Então falar, sou eu ou é o médium? Sou eu ou é a entidade? É o médium ou a entidade que está falando? É a busca da sabedoria interior dele naquele momento. E isso despertou, puxa, como é que a gente pode provar, entre aspas, como é que a gente prova que isso está funcionando? Que é uma entidade, não é o médium só?
Então, essas duas perguntas, né? Essas duas coisas, como é que funcionam as intervenções e como é que é o desenvolvimento mediúnico, foi o que motivou todo o início do trabalho. A respeito da pesquisa, que a gente começou com o seu aval, aliás, a pesquisa começou com o Alexandre Comino. Foi o primeiro entrevistado, né? Depois, o segundo entrevistado foi o Exu que acompanha o Sultão. E em seguida, que foi fantástico para mim, né? Que tenho herei de frente, foi o Juvenal. Juvenal, que é a criança... A minha, não é minha propriedade, mas é minha família, né? Juvenal. E aí, como é que consistiu a questão, né? A pesquisa? A gente faz uma entrevista, então a ideia faz uma entrevista com o médium desincorporado, né? Então o médium completamente consciente, toma um café e vamos fazer a entrevista, legal. Aí, pedia-se para o médium incorporar uma entidade a critério do médium, qual entidade ele quisesse, faz novamente um levantamento, e é um levantamento neurolinguístico. Vamos falar um pouquinho em penelês, né? Levantava-se todo o movimento ocular, levantava-se com perguntas de metamodelo, todo o mapa da pessoa, levantava todas as definições de uma consciência da pessoa. E aí depois fazia-se as mesmas perguntas, tanto diferentes, para a entidade, para a primeira entidade. Pedia-se para desincorporar a primeira entidade, dava um tempinho, incorporava uma segunda entidade. E fazia-se novamente a mesma pesquisa. Isso quer dizer que você fez as mesmas perguntas para mim, para o Sultão e para o Juvenal, a fim de observar quais são as respostas para as mesmas perguntas que eu dei, depois que o Exu Sultão deu e o Juvenal deu. Você se lembra das perguntas? Não me lembro das perguntas. Até porque a gente mudava as perguntas, porque havia pessoas que assistiam às entrevistas. Então, para a gente não viciar nas perguntas, mas a gente fazia perguntas em níveis neurológicos diferentes. Perguntas de comportamento, perguntas de crenças, perguntas de sistema, exatamente para que não viciasse, inclusive, o nível neurológico das respostas. Enfim, um pouquinho de penelês na história. Mas... Isso foi feito comigo e foi feito com mais um grupo de médiums, né? Você se lembra quantos, mais ou menos? No total, fizemos 432 entrevistas. 432, que dá quantas pessoas? Mais ou menos umas 200 pessoas, né? Tá bem, porque cada pessoa são várias pessoas, né? Exatamente. Então foram 200 encarnados, vamos dizer assim. Com cada pessoa você tinha 3... Com cada ser humaninho tinha lá 3 pessoas habitando aquele corpo, mais né? ou menos isso. E aí, nesses momentos, sempre com o consentimento, é muito claro, né? Sempre com o consentimento do médium, das entidades que iam participar, né? E também do responsável, do dirigente da casa. Porque a pesquisa não foi feita só no Colégio Pena Branca. Onde mais foi? Foi em alguns terreiros que a gente visitou. O terreiro Fase da Lua do Alexandre Takayama, foi. Inclusive, no Fase da Lua foi muito legal, porque o primeiro que quis fazer também foi o próprio Takayama. Que é um médium consciente. Então, naquele momento, a gente conseguiu medir também isso. Que coisa incrível. Você pode explicar como se dá esse tipo de medição? Então, através dos resultados? Através de perguntas neurolinguísticas. Porque posso fazer uma observação? Claro. Dentro do que a gente viu junto, a PNL mostra que cada pessoa tem uma maneira de pensar a partir da forma como responde. Isso revela um mapa mental, que é o mapa de como funciona a mente de cada pessoa. É isso? O Alexandre Comino tá andando muito comigo, né, cara? Esse cara tá fazendo um curso de PNL comigo. Isso é uma coisa incrível, né? Incrível. Então, a partir das respostas, a gente consegue observar isso. E aí, a grande resposta dada por essa pesquisa foi... Cara, não é que é verdade que existe incorporação e que é outro mapa mental completamente diferente? Que outro mapa só é possível com outra pessoa. Outra pessoa. E aí, o mais profundo, o Sultão e o Juvenal, nesse exemplo, são duas entidades incorporadas no mesmo médium. Teoricamente, você poderia dizer, será que não é o animismo? Ou se fosse... Os dois teriam as mesmas respostas. E não, são diferentes. E aí tem uma parada de movimento do globo ocular, completamente diferente. E aí, disso eu posso... Como foi a primeira entrevista, eu lembro muito bem do Sultão não ter movimento ocular.
Então, assim, isso para mim foi Explica para nós o que é isso, o que isso quer dizer. Por exemplo, vamos ser bem simples, né? Bem simplistas. Quando você lembra alguma coisa, você olha normalmente para cima, para um dos lados. É tipo, lembrei, tá aí procurando no céu alguma coisa. Mesmo. Quando você pensa alguma coisa muito profunda, assim, alguma coisa assim, olha, estou amando. Estou amando. Ou quando você procura respostas, né, internas, normalmente você olha mais para baixo, para o chão. Quando você lembra alguma coisa auditiva, por exemplo, lembre-se de um ponto de Umbanda de Yansan. Ouve na sua cabeça um ponto de Yansan. Normalmente você acaba olhando na linha do horizonte um pouquinho para o lado. Quem vem lá sou eu. Vai lembrar. Quando a pessoa tem essas lembranças, movimenta o globo ocular. E o mais impressionante foi, na primeira pesquisa, eu peguei uma entidade que não tem movimento ocular. Que é o sultão. O sultão. E aí, eu fiquei... A minha primeira observação, era a primeira, eu olhei e falei, bom, o Alexandre tem, o sultão não. Aí ficou a curiosidade, será que as outras entidades vão ter também? E aí o Juvenal vem como uma criança... aspas, super normal, com movimentos oculares super destacados. E aí você fala, ele tem um negócio assim, né? O olho dele salta, né? Isso. E aí você percebe, puxa, não é só o arquétipo, é realmente alguém diferente que está ali. A pesquisa provou, então, 3 coisas. Essa pesquisa rápida provou 3 coisas. O médium e a entidade são pessoas diferentes. As entidades que estão lá também são diferentes entre si. E aí, uma coisa que surgiu, que eu achei a parte mais linda, toda vez que você faz uma pergunta em nível de comportamento, coisas simples, por exemplo, vamos imaginar que chega alguém na sua frente e fala, puxa, eu queria parar de fumar. Fumar talvez esteja no nível de comportamento, é só um comportamento que você faz. Mas existem coisas mais profundas por trás do comportamento. Talvez você acredite que fique elegante, talvez você seja uma pessoa que se vê um fumante, você é uma identidade fumante, enfim. Mas quando a pessoa fala, eu tenho um comportamento fumante, as entidades não buscam mudar comportamento. Elas buscam mudar o ser. Então, perguntas que eu ouvi várias vezes. Ah, legal, filho. Você quer parar de fumar? Mas quem vai ser você quando parar de fumar? Não é assim. Qual a dificuldade de parar de fumar? Ele não está preocupado se você vai parar ou não. Na verdade, ele já jogou a ideia para quem vai ser você. E mais, muitas vezes sistêmico. Quem vai ser a sua família? Como é que a família vai se comportar quando você parar de beber, por exemplo? Ah, eu tenho problema com drogas. Legal, você tem problema com droga, mas quem vai ser a sua família? Como é que ela vai se comportar quando você for um novo homem e estiver inserido nessa família? Dá para perceber que as perguntas ou as questões que são colocadas normalmente são em níveis neurológicos pequenos, baixos. E as entidades têm essa capacidade de pegar isso e levar para como a gente chama, para um nível espiritual. Espiritual na PNL tem um sentido de grande, de amplo, né, de sistema. Então eles pegam questões pequenas e levam para os sistemas. E aí faz com que aconteça as grandes intervenções. Porque pensa assim, o cara bebe, o cara tem um problema de alcoolismo e ele influencia a família, mas ele não pensa nisso. Ele pensa só em parar de beber e ele nem faz ideia. E esse querer parar de beber, muitas vezes não tem força suficiente para parar de beber. Porque não tem um outro olhar. A entidade chega e fala, ótimo, parar de beber não é a questão. A questão é, como é que vai ser a sua família? Como é que vai ser esse algo maior? Como é que vai ser a sua relação com os empregos que você tem? Então, quando ele levanta o nível neurológico, quando levanta o nível da questão para uma questão social até, isso faz com que a pessoa se dobre. E a intervenção é muito rápida. Então, as provas de que existia a entidade são outros mapas, foi um dos objetos do estudo. Mas o que ficou mais evidente é a capacidade fenomenal que as entidades têm de jogar o nível neurológico para cima. E só nisso, a alteração no comportamento da pessoa acontece muito rápido. Muitas e muitas vezes... técnicas, né, do tipo silêncio, né,
Vocês já devem ter ouvido. Quando alguém fala uma grande coisa para você, uma coisa fantástica, e essa pessoa que falou a coisa fantástica, ela mesma tem que ouvir aquilo que ela falou. Se você falar assim, você me falou isso? Você ouviu o que você falou? Tem uma força nessa réplica. Mas se a pessoa fala alguma coisa e você faz silêncio, a pessoa fica pensando, o que foi que eu falei mesmo? Sem falar nada. Eu vi o Sultão fazer isso muito. Muitas vezes, muitas entidades fazem isso. Principalmente quando o consulente chega numa segunda vez com uma questão igual e não foi aplicado aquilo que foi refletido na outra, né? Sim. Eu lembro de uma situação que ele simplesmente se recusou. Não vou te atender mais. Ele falou, não. E esse não bem colocado, não de forma grosseira, entende, né? Não é um não de não vou atender, mas o não bem colocado tem um poder de intervenção gigante. Essas coisas a gente começou a observar aqui. Tem gente que fica em faculdade, aprende PNL, fica 10 anos aprendendo isso para ter um lampejo disso. Aí você vai lá ver um atendimento de uma criança que faz isso brincando. Então, não dá nem para categoria. Já me perguntaram assim, qual que tem mais intervenção? Todos. E o encerrar a consulta no ponto alto, né? Isso é existem teorias, né? Inclusive, existe uma aplicabilidade na psicanálise de um cara chamado Jacques Lacan. Uma das coisas era quando ele ia eliciando as questões do paciente. Eliciando. Quando o paciente falava, então, eu tenho um problema. Qual o problema? Né? Isso, vai. E aí, na hora que a pessoa falava, eu acho que é isso. Quando o terapeuta percebia que era exatamente aquele ponto, ele falava, muito obrigado, semana que vem a gente se vê. Fechou. E aí o paciente ficava olhando e falava, mas por que já acabou? Faz só 10 minutos que a gente começou? Não, acabou a sessão. E aí a pessoa ia para casa, ficava a semana inteira pensando naquela questão. Eu fazia isso com o Uriel, meu filho. Eu falava para ele, Uriel, vem cá, senta aqui. Fica pensando o que você falou. Aí eu voltava lá, fica pensando o que você falou. Um dia ele tava no carro com meu pai e com a minha mãe, e ele achou que meu pai não foi muito bacana com a minha mãe. Ele falou, vovô, quando chegar em casa, você vai sentar e vai ficar pensando o que você falou. Interessante, tá aprendendo. Tá aprendendo com o pai. Não é? Muito legal. Diga mais. Esse livro, na verdade, ele tem toda essa pesquisa e aí uma série de coisas, né, colocadas a partir dessas observações. Então, exemplo, a gente fala de não julgamento, a gente fala de como orar, por exemplo, né? A oração é muito interessante, né? As pessoas não sabem orar. Você já percebeu isso? Nenhuma crítica. Olha, mas basicamente existem 2 tipos de oração, vamos chamar assim, né? Uma que é a reza feita, pronta. Você já percebeu que muita gente reza? Maria, Pai Isso, nosso, reza e não percebe o que está falando? Nossa, com certeza. E aí a pessoa está falando e aí fala assim alguma coisa que não tem a ver com os próprios valores dela. Fala e aí... Perdoai os meus pecados. Então, rogai por nós pecadores na hora da nossa morte. Nenhuma crítica à reza. Porém, você está admitindo que você é pecador. Então tem que saber, né? Se você é católico e é um dogma crer no pecado e crer que é pecador, ponto. Tudo bem. Agora, se você é macumbeiro... Onde não tem pecado... E aí estou afirmando que sou pecador... Agora, o Espírito, ele fala, perdoa as nossas falhas, né? Então, você está admitindo que está cheio de falhas. Que são ideias, né? Agora, o melhor não seria você olhar para o Deus que tem dentro de você? Ao invés de olhar a parte escura que tem dentro de você? Não sei. Mas aí, vamos pensar, vamos levar para um outro lado. O Márcio, ele é o doutrinador, mano. O Takayama aqui, mano. O Takayama, quando vem aqui, a gente sai louco, tá bom? Vamos levar para um outro lado. Essa é a prece já feita, que você lê, né? Existe uma que é aquela que você faz de peito, né? Eu tô ali e vou fazendo na emoção. Como é que você se comporta normalmente? Você pede, Deus, eu quero aquele carro. Deus, eu quero mais força. Toda vez que você pede alguma coisa... naturalmente, o seu cérebro, ele vai saber que aquilo é uma carência. Ele vai falar assim, eu estou pedindo um carro, logo eu não tenho carro. Estou pedindo força, logo eu não tenho força. Eu quero harmonia, logo eu não tenho harmonia. E aí, toda vez que eu peço alguma coisa, internamente,
eu tô reforçando a minha carência. Eu vi uma tese, eu não lembro se é mestrado ou doutorado, uma tese sobre gratidão. Era tantos dias que as pessoas a serem estudadas tinham que, durante tantos dias, exercitar a gratidão, e comprovou na tese que a vida, de fato... Explodiu. Quanto tempo a gente tem? 3 minutos. Ô, Jean, derrubando o programa. E aí você matou... 3 minutos. David Dias, como é que é, meu irmão? Diga Nossa, aí. eu tô aqui só aprendendo, né? E fico pensando, cara, muitas vezes, isso que o Márcio tá falando, eu tenho mania de... Já fiz um curso de PNL com o Márcio, muito curto, né? Que eu gostaria de fazer mais. Eu tenho mania de ficar falando assim, ó, hoje Vai eu ter não... um curso EAD agora. Olha, que legal. Hoje eu não vou dormir tarde, hoje eu não vou dormir tarde. Até as 5 da manhã. Hoje eu não vou dormir tarde. Hoje eu vou dormir cedo. É isso, né? Hoje eu vou dormir cedo. Hoje eu vou dormir cedo. Cara, isso é muito legal. Da Você PNL. Márcio vai ter um curso EAD de PNL? Então, a respeito do livro, né, Umbanda, sob a ótica da neurolinguística, eu descobri ao longo do tempo aí, publicando o livro, que as pessoas falam assim, mas é difícil de ler, eu não tenho muito tempo. Eu prefiro ouvir. E aí me convenceram a fazer o curso, o mesmo livro, em curso EAD, né? Legal, e a gente acabou lançando uma plataforma, eu tenho outros cursos, né? Um curso de poder interior, um curso de programar a parte de objetivos da vida. Esse livro, né, Umbanda e PNL, está surgindo também dentro da nossa plataforma também como um curso. A gente vai lançar esse curso, já está aceitando inscrições, no dia 11 de dezembro a gente começa o curso. Qual é a plataforma? A plataforma chama PNL EAD, Quem ou tiver interesse- EAD PNL, tanto Quem faz. tiver interesse deve entrar lá. Entra lá, olha, vamos fazer o seguinte, eu nem comentei contigo, mas assim, para o pessoal da rádio, tá? 1 minuto. Para o pessoal da rádio, quem fizer a inscrição lá, vai lá, faz a inscrição PNL EAD, fez a inscrição, vai ganhar um livro de graça. Esse livro a gente vai mandar de graça, Pronto. tá? Para você na sua casa. Aí só vai ter que dizer que é da rádio. Falar assim, tô fazendo minha inscrição e Banda Linda. Banda linda, ótimo. Pronto. Isso aqui poderia ser um audiolivro, não é? Também, em Hein? seguida Olha aí, pode toca ser. livros, Cleiton. Isso Hã? depende do Aquaroli. Fala aí. Cleiton, fala com a Corói. Muito obrigado. Como é que a gente tá? Muito Fechou? bem. Muito obrigado. David, você falou demais hoje. Nossa, eu Muito tô mais aprendendo hoje, né? Legal, Foi ótimo, bicho. muito Obrigado. Márcio. Muito Obrigado, obrigado. irmãos. Obrigado. Muito obrigado. Saravá, Te amo. Obrigado mesmo. Eu amo Obrigado. vocês.